Pronto. Então, pessoal, o tema, né, potenciação e notação científica, estamos trabalhando, né, a questão da notação científica ainda, e não deixa de aparecer potenciação, né? Então, nós vamos agora corrigir essa atividade aí que foi solicitada lá antes do recesso, que vocês ficaram uma semana sem me ver. Muito pouco tempo. Pois é. Questão 9 é para completar. O que que acontece nessa 9 aí, ó? Você tem 6.800 igual. Aí ele colocou 6,8 vezes 10 elevado a alguma coisa. Vocês vão preencher esse quadrinho aí com o expoente adequado. Ou seja, é um número que ele traduz em seguida para notação científica. Ok? Então, o que que você tem aqui, ó? Observa que sua vírgula, ela deslocou aqui uma, para chegar onde ela está, entre o 6 e o 8, né? Ela deslocou uma vez, duas vezes, três vezes, ok? Então, você tem que preencher aí, ó, com o número 3. Então, vamos anotar aí. Ok, pessoal? Então, aqui, ó, Tio, melhor colocar... vou desligar a Diga. câmera para fazer a correção, certo? Hã? Vou desligar a câmera para fazer a correção. Ah, tá bom. 3. Ficou estranho, né? Ah, sim. Pronto, o bichinho ficou aí sozinho. Beleza. Agora, pessoal, nós vamos aqui, ó, para essa letra B. 45 milhões. Vai ficar o quê? 4,5 vezes 10 elevado a quanto, pessoal? 11. Dá 7. A 7. Vai ser 7, né? Porque você viu que a vírgula, quando é número inteiro, você imagina que ela desloca do final até chegar onde ela está. Então, do último zero até chegar em 4,5, entre o 4 e o 5, né? Houve 7 deslocamentos. Então, elevado a 7. Quem colocou assim está correto. Agora, 681.400 fica o quê? 6,814 vezes 10 elevado a quanto, gente? 5. Elevado a 5, né? Houve 5 deslocamentos aí para se chegar entre o 6 e o 8. Correto. Agora, 0, já está decimal. Ó. Então, agora, já que o número é decimal, o seu expoente vai ser negativo. E aí? Menos 3. Menos quanto? É menos 3. Menos É 3. negativo. Menos 3, porque sua vírgula sai dali onde ela está e vai ficar entre o 6 e o 1. Não é assim? Então, ela vai ficar aí. 1, 2, 3 deslocamentos. Certinho? Tá aqui o 3. Agora, pessoal, aqui, ó, letra E. 0,0000386. A vírgula vai ficar entre quem? Entre o 3 e o 8. Correto? Uhum. Porque o Correto. número, né, em notação científica, né, você sabe, a primeira parte tem que ser um número maior ou igual a 1 e também menor do que 10. Então, no caso, ficaria ali entre o 3 e o 8. Então, houve quantos deslocamentos para se chegar ali? Menos 4. 4. Houve 5 5. deslocamentos. Então, menos Então, eu 5. fiz o negócio. Deixa eu consertar aqui. Eu vou colocar aqui, ó, esse 3. Deixa eu usar a borrachinha aqui. Eu vou colocar menos 3 aqui. Eu coloquei 3. Menos 3. Pronto. Agora, pessoal, nós temos aqui, ó, letra F. A vírgula vai deslocar ali até chegar entre o 5 e o 7. Então, quantos deslocamentos houve? Menos 9. Houve Menos 9, 9. né? Então, como o número é decimal, o expoente negativo. Pronto, essa foi simples, né? Fácil. Ok. Vamos lá para a próxima.
Espero que na prova essas questões sejam toda hora, viu, tio? Toda hora. Gostei dela. Pode deixar. Pode Pode deixar todas as deixar. questões. Tranquilo, tranquilo. Número 10 aí, ó. Muitas pessoas não têm ideia da diferença entre o tamanho de 1 milhão, 1 bilhão e 1 trilhão. Aí a primeira aí, ó. Escreva 1 milhão, 1 bilhão e 1 trilhão em notação científica. Aí como é que vocês fizeram? Ó, primeiro 1 milhão. 1 milhão ficou apenas em forma de base 10. Ou houve quem fizesse assim, quer ver, ó? Houve quem fizesse aí 1 vezes 10 elevado a 6. Por exemplo, aí para o caso de 1 milhão. 1 vezes 10 elevado a 6. Ou simplesmente 10 elevado a 6. Aí vem 1 bilhão. Aí 1 bilhão você tem o 1 e mais 9 zeros. Então você poderia ter colocado 1 vezes 10 elevado a 9 ou simplesmente 10 elevado a 9, que dá no mesmo. Aí você tem 1 trilhão. 1 trilhão e você tem 12 zeros, né? Então, 1 trilhão, 1 vezes 10 elevado a 12 ou simplesmente 10 elevado a 12. Tranquilo? Agora, determine quanto tempo será necessário para gastar 1 milhão de reais se você gastar 1.000 por dia. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma divisãozinha, né? Você vai pegar aqui, ó, o tempo necessário para se gastar 1 milhão de reais. Aqui, 1 milhão você tem aqui o 1 e 6 zeros dividido por 1.000. Aí você pode aqui cortar os 3 zeros, é um cálculo de cabeça aqui, ó. Você vai cortar 3 zeros do 1.000 e 3 zeros ali do 1 milhão, como se você estivesse dividindo na forma fracionária, né? Ou até mesmo se você armar a divisão, 1 milhão Ô, para... tio, eu coloquei aqui na versão notação científica. Se fosse notação científica, seria 1.000 elevado por 1.000, né, tio? Seria 10 elevado a 6 dividido por... Quer dizer, seria isso, 10 elevado a 6 dividido por 10 a terceira, em notação científica. Seria assim. Você fez assim, foi 10 elevado a 6 dividido 10 elevado a 3, que no caso seria o nosso 1.000, né? Você está gastando 1.000 reais por dia. Aí você dividiria dessa forma. Foi assim que você fez? Foi. Pronto. 10 elevado a 6 dividido por 10 à terceira vai dar 10 à terceira. Vocês vão ver ainda essas propriedades, viu? 10 à terceira. Ou seja, o resultado vai ser 1.000. Ok? Quem colocou 1.000 acertou. Próxima questão. Agora, pessoal, nós temos aí o seguinte, ó. Letra C. Determine quanto tempo será necessário. Deixa eu... Esse negócio é chato, gente. Determine quanto tempo será necessário para gastar 1 bilhão de reais se você gastar 1.000 por dia. 1 bilhão, a gente viu lá que deu 10 elevado a 9. Ou seja, 1 e 9 zeros. E aí, se eu vou gastar 1.000 por dia, eu vou ter que dividir o 1 e 9 zeros por 1.000. Então, eu vou cortar o quê? 3 zeros do 1.000 e 3 zeros do 1 bilhão. Se eu tirar 3 zeros do 1 bilhão, eu fico com o quê? 100 mil? 100 milhões? Não sei. Eu fico com 10 elevado a 6, isso mesmo. Isso é o cálculo de cabeça. Se você for dividir as notações científicas, vocês vão colocar aí 1 bilhão, que no caso é 10 elevado a 9, dividido por 1.000, que é 10 elevado a 3. Aí você vai ter que subtrair os expoentes, porque as bases são iguais. Essas propriedades vocês vão ver ainda.
Aí você pegaria 9 menos 3, que daria 6. Então, 10 elevado a 6. Ou seja, 1 milhão de dias. Agora, determine quanto tempo será necessário para gastar 1 trilhão de reais se você gastar 1.000 por dia. E aí, claro que de 1 trilhão que tem 12 zeros, nós vamos cortar 3 zeros na divisão. Posso dividir assim ou posso dividir as notações científicas. E aí você tem 10 elevado a 9, né? Ou seja, 1 bilhão de dias. Agora a letra E. 1 bilhão de reais. Deixa eu admitir aqui. 1 bilhão de reais é quantas vezes maior que 1 milhão de reais? Quem resolveu? 100 vezes? 100 Mil vezes? vezes. 1000 vezes. 1000 vezes. Você faria o que nesse caso? Você pegaria 1 bilhão e dividiria por 1 milhão. Ou seja, quantas vezes 1 milhão cabe em 1 bilhão? É só você dividir. Então, você divide 1 bilhão por 1 milhão e aí você encontra 1000. Tranquilo? Foi simples. Nessa 11, nós temos o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Na 11, os produtos a seguir podem ser feitos diretamente sem efetuar nenhum cálculo. Calcule mentalmente cada um deles e registre o resultado. Primeiro, pessoal, nós temos aqui 2,78 vezes 10 elevado a 1. O que a gente explicou na aula passada? Quando a gente quer... Quando a gente tem um número multiplicado por uma base 10... Vamos desligar esse áudio aí. Quando a gente tem um número multiplicado por uma base 10, se ele é decimal, ou seja, se ele tem a vírgula, essa multiplicação pela base 10, a depender do expoente, aqui nós temos apenas expoentes positivos, né? Então, a nossa vírgula, ela vai sofrer aí um deslocamento de 1, 2, 3, 4 casas, a depender do número que nós temos na base 10. Na letra A, observem bem aí. 2,78 está multiplicado por 10 elevado a quanto? Elevado a 1. Então, minha vírgula desloca quantas casas para a direita? Uma casa. Uma casa apenas. Então, se ela vai deslocar uma casa para a direita, ela vai ficar entre o 7 e o 8. Então, vai virar o quê? 27,8. Quem colocou assim está correto. Agora, gente, olha para essa aí, ó. 2,78 de novo. Tio, Diga. até hoje eu não consegui entender. Quando o expoente em cima do 10 é negativo, vai para a esquerda? Vai para a esquerda. Ah, tá. Tipo Essa assim, direção. Arthur, Positivo é para a direita. Tipo assim, 2, o expoente é 10 menos 1, acho que vai ser 0,3, por exemplo. Isso. Se Ah, fosse tá. aqui 2,78 vezes 10 a menos 1, sua vírgula pararia aqui antes do 2. Ela deslocaria uma casa e ficaria antes do 2. O resultado seria 0,278. Ah, tá. Obrigado. Agora, letra B, 2,78 vezes 10 ao quadrado. Vírgula desloca quantas casas para a direita? Duas. 2 casas. Então, uma fica entre o 7 e o 8, 2 vai ficar depois do 8, tornando aí 278. Tranquilo? Agora, pessoal, essa aí, ó, 2,78 está multiplicando por 10 a terceira. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vamos riscar aqui, ó. Vírgula vai deslocar 3 vezes para a direita. Uma vez fica entre o 7 e o 8. Vou marcar aqui, ó. Uma vez entre o 7 e o 8. 2 vezes, já vimos ali, fica 278. Se deslocar mais uma vez para formar a terceira, então nós vamos ter uma vírgula em excesso. Se temos uma vírgula em excesso, vamos aumentar um zero. Então vai ficar 2.780. Tranquilo?
Tava falando com o Beleza. microfone ligado, amado. Ok. Agora, pessoal, o 3 ali está multiplicando 10 elevado a 1. 3 vezes 10 elevado a 1 vira o quê? Minha vírgula tem que deslocar uma casa. Onde é que ela está, né? Ela está aqui depois do 3. Se ela deslocar mais uma, vai ficar uma vírgula em excesso, né? De qualquer forma. Então, vira 30. 3,1. Ué, Vira 30. Sua vírgula Vira está como 30. se fosse aqui, ó. Ela já está, eu disse assim, antes do 3, né? Ela já está depois do 3. Se ela deslocar uma vez, vai ficar com uma em excesso. Então, fica 30. Ok? certinho. 3 vezes 10 ao quadrado, pessoal. Ó, a vírgula já está aqui depois do 3, vai deslocar duas ainda, né? Para a direita, então duas vírgulas de excesso. Então, fica o quê? O 3 e 2 zeros. Tranquilo. Agora, 3 vezes 10 a terceira. 3 3.000. casas, né? Então, 3 mil. 1.000. Agora, letra G. Ai. 0,35 vezes 10 elevado a 1, sua vírgula desloca uma casa. Então, fica entre o quê? Entre o 3 3 e o 5. 5. Então, 3,5. Resultado, tudo de cabeça você faz isso aí. Agora, 0,35 vezes 10 ao quadrado vai deslocar duas casas. Uma vez fica entre o 3 e o 5, duas vezes fica depois do 5, se tornando 35. 35. Agora, letra I, 0,35 vezes 10 à terceira, duas vezes já virou 35, se ir mais uma, aí aumenta um zero. 350. Deixa eu conectar esse bicho aqui na tomada. Tio, Fala. a vírgula sempre fica na direita? Como assim a vírgula? A vírgula desloca ou para a direita ou para a esquerda. No caso aqui, todas deslocaram para a direita porque os expoentes são positivos. Os expoentes são todos positivos. Ok? Entendi. Prontinho, prontinho, prontinho. Vamos para o próximo slide aí. Questão número 12. Questão 12, com base na atividade anterior, responda essas perguntas aí. Letra A. Quando multiplicamos um número por 10 a 1, 10 elevado a 1, a vírgula se desloca quantas casas para a direita? Nós comentamos isso. Quantas, pessoal? Uma casa. Uma casa, muito bom. Uma casa. Letra B. Quando multiplicamos um número por 10 ao quadrado, a vírgula se desloca quantas casas para a direita? 2 casas. Duas casas. Muito bom. E se multiplicarmos um número por 10 à terceira, vai deslocar o quê? 3 casas. 3 casas. Tranquilo? Bem que podia Simples. ter umas aulas assim, né, Johnny? Bem que podia ter umas questões na prova assim, né? Atualmente Ué, estou... meu filho, no dia lá, a cabeça do professor pode estar aí boa, né? E aí, coração bom, de repente. Tomara que esteja. É tipo assim, colocar 10 elevado para 4, quantas casas a vírgula Que é mais anda? exercício, né? Que nem Olha, é capaz que erra, viu? Do jeito que a atenção, olha, eu ficar quieto. 10 a elevado por emoção ali 2, da quantas prova casas fácil. anda? 3. Questão 13, olha só. Veja o exemplo a seguir. Usando o que aprendemos sobre potências de 10, esse slide ficou bem assim, né? Desfocado, porque tirei sem flash. Observe como podemos escrever o número 872,43. Aí o que ele fez? Ó, ele pegou aqui a casa da centena, né? O 800. Pronto. Mais 70 tá aqui, mais 2. Aí ele foi para a parte decimal agora, mais 4 décimos, ele colocou 0,4, mais 3 centésimos, 0,03.
Aí o que ele fez agora? Ele saiu transformando tudo isso aqui para base 10. Um número na base 10, né? Aí o que ele fez? 800, tá aqui, ele fez 8 vezes 100. Só que nós não vamos fazer tudo isso, não. Nós vamos fazer tudo de cabeça para a gente já chegar nesse resultado aqui, 8 vezes 10 ao quadrado. Então, 800, 8 vezes 10 ao quadrado, 70, 7 vezes 10, 2, fica o 2 normal, ó. A não ser que o aluno coloque 2 vezes 10 elevado a zero, ok? Porque aqui você já tem o expoente 2, né? Aqui você tem o expoente 1, está oculto. Então, esse 2 aqui sozinho, ele é como se fosse 2 vezes 10 elevado a zero. Ou então, deixa apenas o 2, o aluno que vai decidir o que ele quer. E aí, o que nós temos agora? 4 décimos. Quantas casas decimais tem 4 décimos? Uma casa apenas, né? Então, vai ficar o quê? 4 vezes 10 a menos 1. Aí vocês já estão prestando atenção aí, ó. Que ficou 10 a menos 1, porque é uma casa depois da vírgula. Então, a gente pega o 4, que é do 4 décimos, né? E multiplica 10 a menos 1. Aí vem 0,03. Então, vai ficar o quê? 3 vezes, como são duas casas depois da vírgula e é decimal, 10 elevado a menos 2. Aí nós vamos tentar agora fazer os modelos aí que nós temos. Deixa eu apagar aqui. Use essa ideia, né? E vamos escrever esses números aí agora, ó. 13,1, pessoal. 13,1, como que vai ficar? Eu vou ter que escrever aqui porque não temos a potência, Esse né? foi o único Beleza. assunto que eu ainda não entendi. Oi? Esse foi o único assunto que eu ainda não entendi. Foi converter para esses números para a base 10? Sim. Pronto. Vamos verificar então aí, ó. 13,1. Vamos fazer no mesmo passo que nós temos lá, pelo menos a primeira parte que ele explica, é a gente fazer o quê? Aqui o 13 é o 10 mais 3. Isso aí você consegue entender, né? É 10 mais... Ô, André, é de boa esse assunto, só que, tipo assim, é só você dividir mais ou menos os números, tipo 8,95, se você colocar, por exemplo, 8 mais 0,90 mais 0,05. O assunto é simples. Mais 0,90 ou 0,9, tanto faz, viu? É a mesma coisa. Beleza. Então, 13, que é a parte aqui inteira, né? Ficou 10 mais 3. Aí vamos para a decimal agora. Mais a decimal, né? Qual é a decimal aí? 1 décimo. Vai ficar o quê? 0,1. Ok, pessoal? Aí eu vou terminar aqui na frente. Eu coloquei o espaçozinho aí, ficou pequeno, mas vamos lá. 10 mais 3 mais 0,1. Vamos lá. Esse 10 aqui, nós vamos fazer o quê? Como é que ele fica? Pessoal, Ele fica, se você colocar assim, não está errado. 1 vezes 10 elevado a 1. Ah, eu não coloquei 1 vezes 10 elevado a 1, coloquei só o 10. Tá certo? Tá certo. Agora aí nós vamos para o 3. O 3, quando é um número sozinho, ou você põe 3 vezes 10 elevado a 0, ou você deixa o 3 aqui solto. Vou deixar ele solto aí, ó, 3 apenas. Aí vem o mais 1 décimo. 1 décimo vai ficar o quê? Ou você põe só 10 elevado a menos 1, ou você faz 1. Deixa eu tirar isso aqui. 1 vezes 10 elevado a menos 1. Vixe, que bonito. Tô parecendo um cachorro. Pronto, pessoal? aí foi longe. 1 vezes 10 E elevado a 1. Depois, 3 solto. 3 sem base 10, né, acompanhado. E 1 vezes 10 elevado a menos 1. Quem deixou só assim, 10, na primeira parte aqui, 10 mais 3, mais 10
elevado a menos 1 também está correto. Tranquilo? Agora, aqui, 8, pessoal. O 8, ele vai ficar sozinho, né? Então, tá aqui o 8. Aí, olha que simples, mais... Aqui é o quê, pessoal? 9 décimos. Vai ficar o quê? 9 vezes 10 a menos 1. Porque o 9 é a primeira casa depois da vírgula. Mais... Aí vem aqui 5, ó. 5 vezes, como é a segunda casa depois da vírgula, 10 elevado a menos 2. Viu que simples? Sem fazer o procedimento inicial que ele ensinou. Agora, 14 é 10 mais 4. Então, eu vou fazer 10. Eu não vou usar 1 vezes 10 elevado a 1. Vou colocar já o 10. Ó, mais 4 sozinho. Agora, 8 décimos mais. Aí vai ficar o quê? 8 vezes 10 elevado a menos 1, porque é a primeira casa depois da vírgula, mais 6 vezes... É a segunda casa depois da vírgula, então 10 elevado a menos 2. Estão compreendendo aí a lógica? Uhum. Beleza. Agora, pessoal, 200. Vamos aqui para o 200. Quantos zeros tem 200? 2. Tem 2. Então, você vai colocar assim, ó. 2, que é do 200, né? Começa com 2. 2 vezes... Como 200 tem 2 zeros, aí você vai colocar 10 ao quadrado. Aí, ó. 2 vezes 10 ao Ô, tio, quadrado. mas ao invés desse 10 e do expoente, eu posso te botar 200 normal ou não? Então, mas depois você não vai ter que converter para a base 10? É. Então, fica Então tá. 2 vezes 10 ao quadrado. Se você quiser começar 200 mais 40 mais 7, como a gente fez no início, mais 0,3 mais 0,08, você pode fazer, mas depois você volta convertendo todos para a base 10. Aí 200 fica 2 vezes 10 ao quadrado. Vamos observar esses números aqui do lado. Ó. Vamos colocar aqui Tá bom. 500. 500 vai ser o quê? 5 vezes 10 ao quadrado. Por quê? Eu tenho aqui o 5, é como se fosse 5 vezes 100, né? Então fica 5 vezes 10 ao quadrado. Você tem aqui 6.670, vamos dizer assim. 670, fechado. Como é que você faria 670 aí para a base 10? Primeiro você faria os 600, né? Aí ficaria o quê? 6 600. vezes... Não. Como 600 tem 2 zeros, então vezes 10 ao quadrado, seguindo o raciocínio dele. 6 vezes 10 ao quadrado, mais... Aí vem o 70 agora. Vai ficar 7 vezes 10. 7 vezes 10 ou 10 elevado a 1, tanto faz. E o último, 0. Mais 10 elevado... Aí, no caso, mais 0. 0 sozinho. Deixa eu tirar esse elevado aqui. Mais 0. Aí, fechou o número aí, ó. 670, 6 vezes 10 ao quadrado. 600 tinha 2 zeros. 6 vezes 10 ao quadrado, 70. 7 e mais um 0. Então, 7 vezes 10 elevado a 1. E aí, fechou com 0 no final. Deu para entender, né?
Uhum. Agora, pessoal, nós vamos para o 40. Vamos colocar o mais aqui. O 40 vai ser 4. Lembra que o 40 é o 4 e o 1, 0. Então, vai ser 4 vezes 10 elevado a 1. Ou, simplesmente, quem colocou 4 vezes 10 é a mesma coisa. 7 nós vamos deixar solto. Está aqui o 7. Aí nós vamos agora para 3 décimos mais 3. Aí é uma casa decimal, então vezes, é a primeira casa decimal, 10 elevado a menos 1. E aí eu vou para mais e vou encerrar com o 8. É a segunda casa depois da vírgula, então 8 vezes 10 elevado a menos 2. E aí, gente, tá fácil, não tá? Beleza. Vamos agora para o próximo. Olha aí, 932. Primeiro vamos aqui para o 9. 900, ó. 900, pessoal, o 9 fica acompanhado aí de 2 zeros. Então eu posso escrever 9 vezes 10 ao quadrado. Tranquilo. Mais, agora, 30. Aí vai ficar o quê? O 3 e um 0. Então, mais 3 vezes 10 elevado a 1. Ou somente assim, 3 vezes 10. E aí vem o 2. O 2 fica solto. Ou eu deixo ele solto, ou eu faço 2 vezes 10 elevado a 0. Ok? Aí vem agora mais. A primeira casa depois da vírgula vem o 4. Aí fica 4 vezes 10 a menos 1. Ó. Aí vem o 5, é a segunda casa depois da vírgula, então mais 5 vezes 10 elevado a menos 2. Ó. E a gente encerra no 6, que é a terceira casa depois da vírgula. Mais 6 vezes 10 a menos 3. Quem fez assim está correto. Letra F, vamos lá? Começa com esse 1. Esse 1 ele representa o quê, pessoal? Ele representa 10 mil. 10 mil tem quantos zeros? Quase falei. Pode. 10.000 tem 3 zeros. Então, 10 mil. Aí você vai fazer o que para transformar esse 10 mil aí em base 10? Você vai fazer o quê? Você vai colocar 10, 1 vezes. Ó, você falou que tem 3 zeros do 10 mil. Tá correto? 10.000 tem 4. Tem 4. Então vai ficar aí, ó. 1 vezes 10 elevado a 4. Ok? Aí vamos para esse 2 aqui agora, ó. Mais esse 2 aí, ele representa o quê? 2.000. Ok? 2.000 é o 2 e quantos zeros depois? O 2 e 3 zeros. Então você vai fazer 2